Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo lá em Êxodo capítulo 20. Hoje vamos ao sexto mandamento. O texto de Êxodo capítulo 20, versículo 13, nos fala em não matarás. Este é o nosso sexto mandamento que o Senhor deu a Moisés lá no Monte Sinai, quando falava com ele. Moisés então recebe este sexto mandamento, que seria muito relevante ao povo de Deus após ele descer do monte e continuar com o povo rumo à terra prometida. E este é um mandamento, obviamente, que é válido até hoje. Aliás, ele já era válido antes mesmo de ser dado por Deus aqui, naquele momento. O mandamento não matarás não se inicia aqui, ele apenas foi dado por Deus naquele momento. Então isso é muito importante a gente compreender. Não é o fato de Deus ter falado, como o irmão que a gente pregou semana passada, de honrar pai e mãe, que o mandamento de honrar pai e mãe valia a partir daquele momento. Não, ele sempre esteve em vigência. Deus estava passando ao povo aquele mandamento dele, mas ele sempre foi vigente. E ali sempre a Bíblia vai nos mostrar as consequências dos filhos não honrarem seus pais e as bênçãos de eles honrarem os pais. Então o mandamento que o Senhor dá aqui a Moisés é um mandamento atemporal. Ele já valia antes e ele vale até hoje, ele não foi extinto. Então nós vamos expor este texto hoje, expor que a palavra de Deus nos fala sobre a questão de não matar. O que é não matar? No primeiro momento é importante nós compreendermos que Deus, ele é o doador da vida. Foi Deus quem criou todas as coisas, e Ele criou homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Ele é o dono da vida, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o criador do ser humano, portanto Ele é o dono das nossas vidas. Então nós recebemos dEle a vida. Eu fui buscar algumas estatísticas sobre a nossa sociedade e fazer uma comparação com a sociedade americana, com os Estados Unidos. Que nós poderíamos fazer comparações com outras sociedades, e não, mas lá é muito menor que o Brasil, lá isso, lá aquilo outro e tal. E eu peguei estatísticas sobre assassinatos em nosso país e nos Estados Unidos, para fazermos uma comparação. Nós vamos ver, inclusive, que os Estados Unidos ele é muito mais populoso, muito mais populoso que o Brasil. Os Estados Unidos tem, na verdade, essa estatística é de 2016. Os Estados Unidos tinham 326 milhões de habitantes, e o Brasil naquela época tinha 208 milhões de habitantes, ou seja, 118 milhões de habitantes a menos do que os Estados Unidos. E o número de assassinatos, ele nos espanta. Mostra aqui que o número de assassinatos nos Estados Unidos em 2016 foi de 17.250 pessoas. Os brasileiros que gostam de criticar e falam, nos Estados Unidos o pessoal anda armado, entra em escola matando isso e aquilo outro. Mas lá, com tudo isso que acontece lá, aconteceram 17.250 assassinatos. Isso porque também, não é o debate aqui agora, mas as escolas são um dos únicos lugares que é chamado de free zone nos Estados Unidos, que não pode ter segurança armada lá dentro. Portanto, é um local à mercê de qualquer maluco que chegue lá matando os estudantes, porque lá eles sabem, não vai ter ninguém armado aqui para reagir. Mas não vamos entrar nesse debate hoje. Portanto, 326 milhões de habitantes com 17.250 assassinatos. E nós vemos no Brasil com 118 milhões de habitantes a menos, e nós temos 61.600 assassinatos. São mais de 3 vezes o número dos Estados Unidos. É uma estatística alarmante. É terrível você pensar que existiram 61.600 assassinatos. E isso são os que saem nas estatísticas. Porque existem casos que não saem nas estatísticas.
Casos, por exemplo, do cara que morre lá no morro, ele é assassinado lá, ele é enterrado lá mesmo, e ninguém vai denunciar. Se imagina que a mãe ou os parentes daquela pessoa assassinada vão até a polícia e falam: tal traficante matou meu filho. Não vão. Então, há uma estatística por fora disso, que no Brasil existam 80 mil assassinatos por ano. E mesmo que fosse esses 61 mil, eu peguei alguns informativos, esses 61 mil são mais do que os Estados Unidos e toda a Europa juntos. Se juntar toda a Europa e os Estados Unidos, o Brasil continua tendo o maior número de assassinatos, ainda assim. Se juntar tudo, juntar toda a Europa e os Estados Unidos, o Brasil ganha em número de assassinatos. Nós vemos então que o nosso país é um país, digamos, sem lei. Não estou falando que não existe uma lei no Brasil, mas que ela não é cumprida e ninguém teme essa lei. A lei no Brasil não é temida. A vida no Brasil foi banalizada. As pessoas matam por qualquer coisa. E aí nós vemos esses números alarmantes. Eu peguei algumas estatísticas no Ceará, no estado do Ceará. Só nos primeiros 3 meses desse ano foram 1.200 pessoas assassinadas no estado do Ceará. Em 3 meses. Um estado com 9 milhões de habitantes. 1.200 pessoas. Vocês pensam, o que é isso? É menos de 5% da população brasileira com 1.200 assassinatos. Se você for pegar o Brasil inteiro, quantas mil pessoas foram assassinadas só até março? É a banalização da vida, é as pessoas se rebelando contra o Deus da criação que nos criou e que nos deu a vida. É uma sociedade que não teme nem a lei, muito menos a Deus. O que nós precisamos então aprender deste texto que nós vamos ver hoje? Do não matarás. O que significa o termo matar? Nós vamos explicar isso. Por que não se pode matar? Quando não se pode matar? E quem não se deve matar? Quais são as proibições inseridas neste mandamento? É isso que nós, pela graça de Deus, vamos ver hoje. O que Deus quer nos falar através deste texto e o que a Escritura fala sobre isso. Portanto, o que significa então este termo matar? Não matarás, em Êxodo 20, versículo 13. O termo matar é bastante amplo, né? E certamente a forma mais correta de nós olharmos para a tradução aqui seria nós colocarmos não assassinarás. Que não matarás, ele amplia muito o escopo das coisas, ele inclui muita coisa, muito além do que deveria incluir aqui. Não é o matar, ele abrange muita coisa. O assassinar é algo mais restrito, e é isso que nós vamos explicar hoje. O assassinar se refere a tirar a vida de uma pessoa sem que a lei esteja ao seu lado. É você matar uma pessoa, você sair na rua e matar, por exemplo. Isso é assassinar. O assassinato no Antigo Testamento ele era punido com pena de morte. Se você for pegar alguns textos ali, aqui nas Escrituras, nós vamos ver que o assassinato ele é punido com pena de morte. Ué, mas a Bíblia está falando para não matar e ao mesmo tempo tem que matar a pessoa que mata. Está falando de assassinato, que Deus valoriza e preserva a vida, e aquela pessoa que não preserva e não valoriza a vida deve ser tirada da vida dela. Essa era a lei de Deus no Antigo Testamento. Números capítulo 35, versículo 30, nos diz assim. Nós temos outros textos, mas vamos pegar este aqui por enquanto, que ele nos fala assim. Números 35:30 fala: todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas a uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Ora, aqui fala, a testemunha de que essa pessoa é um assassino, ele
há várias pessoas ali que testemunham. Ele é um assassino, ele matou uma pessoa, está fora da lei, então ele deve morrer. Só que não é assim, não é justiçamento. Não era, vamos pegar aqui, então ele matou, vamos matar aqui. Não, isso era de acordo com a lei. Existia uma lei para se fazer isso. Tanto que o texto de Números 35 vai falar inclusive das cidades de refúgio, onde uma pessoa que de repente tenha matado outra pessoa involuntariamente, ela pode ir até essa cidade de refúgio para fugir da ira dos parentes daquela pessoa. No caso ali, fala de uma pessoa ali que solta o cabo do machado, por exemplo, e acerta outra pessoa, ela morre. Aquilo foi involuntário, ele estava trabalhando. Nos nossos casos hoje, você está andando de carro, alguém se joga na frente do carro. Vamos dizer que essa lei estivesse em vigor hoje, uma pessoa se joga na frente do seu carro, você mata a pessoa. Não foi voluntário, ela se jogou na frente do carro e você não teve como frear, passou por cima. Foi involuntário. Então há um local de refúgio. Deus foi misericordioso dando um local de refúgio para essa pessoa, para ela não cair na mão dos parentes dela, para que eles se vingassem da morte do seu ente querido. Por quê? Por que nós não devemos matar? Porque o assassinato, ele é pecaminoso. Porque ele desagrada a Deus. A partir de Gênesis já fala isso. Por isso que eu falei que a lei não começa em Êxodo capítulo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 6 vai falar sobre isso. Abram comigo lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui está falando, olha, se o sangue de um for derramado, o do outro vai ser derramado também, porque Deus fez segundo a sua imagem. E aqui a justiça então deve ser feita, porque esta pessoa não valoriza a vida que foi dada por Deus. Logo, uma pessoa que não valoriza a vida que foi dada por Deus, ela deve ser morta. Era sentença de morte. Era a lei do Antigo Testamento, era essa. Portanto, aqui está falando, você não deve assassinar, porque isso vai contra a palavra de Deus, porque você não valoriza a vida, porque você está sendo rebelde contra o Senhor, que é o Deus Criador de todas as coisas. Por isso você não deve assassinar, porque a outra pessoa que você assassinou era a imagem e semelhança de Deus, e você pecou contra o Senhor, e você se tornou rebelde contra o Senhor. Por isso nós não devemos matar, porque cada ser humano que você olhar, por mais pecador que ele seja, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você não deve assassinar esta pessoa, portanto. Quando nós não devemos matar, então, já que o termo matar está se referindo aqui, não matarás. No caso, nós falamos crimes em geral. Você sair na rua, hoje nós vemos a banalidade que as pessoas tratam isso. Aqui na nossa cidade mesmo, algumas semanas atrás, uma menina que já estava se formando em agronomia, ela foi assassinada por um rapaz que era o seu ex-namorado, e ela não queria voltar com ele. Ele entrou no apartamento dela e a matou com 8 facadas. Isso é pecado. Então, a lei de Deus condena isso, e a nossa lei civil também condena esta banalização. Aqui na nossa região também, um tempo atrás, uma menina matou a sua mãe porque a sua mãe não queria lhe dar o cartão de crédito. Ela, quando a sua mãe estava dormindo, ela pegou uma faca e matou a sua mãe dormindo. Banalizando a vida, se rebelando contra o Senhor, que nos criou a sua imagem e semelhança, sendo Ele o doador da vida, e uma pessoa tirando a vida de outro por uma banalidade. Isso é assassinato. Brigas de trânsito, quantas mortes, quantos assassinatos não acontecem em brigas de trânsito? Um dá uma fechada no outro, se encontram lá no sinaleiro, o cara sai com um pedaço de pau na mão e maceta a cabeça do outro, até matar. Brigas em estádios de futebol, o pessoal já vai armado, já vai com barra de ferro, com facão, o pessoal já marca briga lá fora, e volta e meia um está matando o outro.
É a banalização da vida. E isso a Bíblia fala: não matarás. Vocês, povo de Deus, quando estiverem lá peregrinando no deserto, vocês não devem matar um ao outro. Ah, essa ovelhinha é minha. Não é, essa é minha, é tua, é minha, não é. Ah, então eu vou te matar. Não, não matarás. Você vai valorizar a vida porque Deus te deu a vida. Ah, minha barraca estava aqui, você colocou no lugar dela. Não, aqui é a minha barraca que vai ficar. Ah, minha família que vai ficar aqui e tal. Não, vai lá e mata. Não. É a valorização da vida porque foi Deus quem nos deu. Você imagina todo aquele povo andando no deserto. Era uma multidão de pessoas. Quanta confusão poderia dar. E Deus fala: vocês devem valorizar a vida. Vocês não vão brigar por banalidades. Vocês não vão agir como um bicho. Mesmo os animais não agem assim. Tantas outras situações. A pessoa, quando faz um racha, ela está apta para assassinar outras pessoas que estão na rua, para atropelar, ou para matar até a outra pessoa que está no outro carro. Você pode não dar valor à vida e até contribuir para o assassinato de alguém, para a morte de alguém, incentivando pessoas a fazerem coisas ilícitas, ou mesmo lícitas, drogas legais e ilegais, incentivando pessoas a beber, a fumar, a se drogar, a cheirar cocaína. Isso é uma forma de você contribuir para a morte daquela pessoa. Uma pessoa que se vicia em crack, com alguém incentivando aquela pessoa ali, muitas vezes, questão de meses, ela já está quase morta. Ela se acaba. Pessoas que incentivam o uso de aplicativos que vão incentivar práticas criminosas, ilegais. Até que incentivam a matar outras pessoas, mesmo que seja, é brincadeira. Mas vídeos que vão incentivar, aplicativos que vão incentivar a matar outros, vendendo produtos de má qualidade. Nós já percebemos aqui no nosso país, nós já vimos algumas vezes o escândalo que deu sobre as carnes aqui no nosso país, de carne com salmonela, carne podre, carne que estava toda estragada, e o pessoal lá foi lá e tratou de um jeito para parecer que estava tudo bem a carne. Essa é uma forma de uma pessoa que está vendendo aquilo atentar contra a vida do outro, porque isso pode matar alguém. Se vender um produto de má qualidade, uma pessoa que tem um restaurante, que tem uma padaria, que tem um açougue, vender alguma coisa podre, azeda, pode matar alguém. Fala: não, mas eu nunca matei ninguém. Não, mas se você vende um produto de má qualidade, você pode matar uma pessoa. Se você vende um produto que não tem segurança, você pode matar alguém. Se você você é um picareta e vende lá um carro que é de má qualidade, você pode matar aquela pessoa no trânsito, porque o freio não está bom, porque a embreagem não vai funcionar no momento certo, porque o volante vai travar, que a porta vai abrir. Você pode matar uma pessoa. Nós podemos contribuir para a morte de uma pessoa incentivando a pessoa a tomar remédios controlados, a fazer chunchos. Olha, eu conheço um farmacêutico tal, que ele pode te dar sem receita um antibiótico tal, e ele é bom. Você pode matar uma pessoa assim. Aquela pessoa, ela pode ser alérgica àquele medicamento. Eu tenho uma irmã que ela é alérgica a praticamente todos os tipos de medicamento. De repente vai lá alguém incentiva e fala: isso aqui vai resolver a tua situação. Você pode matar uma pessoa. Então não é só a questão de eu nunca dei um tiro numa pessoa, eu nunca acertei uma paulada na cabeça de alguém e matei. Só que se você agiu de alguma forma assim, você pode contribuir para a morte de alguém. Você sendo descuidado com a alimentação dos seus filhos ou do seu próximo, e você manda fritura, gordura, sal, açúcar, vai. Daqui a pouco aquela pessoa está diabética, está hipertensa, começa a pressão vai lá em cima, daqui a pouco dá um infarto na pessoa, ou fica diabética, cega, começa a ter problema até de perder uma perna, alguma coisa assim, porque é a má alimentação.
Você vai contribuir para a morte daquela pessoa. Você pode interferir na saúde emocional de uma pessoa que é mais sensível. E de repente você vai ficar, como nós dizemos aqui na nossa cidade, ficar atentando aquela pessoa, até chegar num limite dela que ela estoura, que ela tem um problema sério emocional, e ela cai de cama e ela fica com problemas sérios. Nós podemos contribuir para acabar com a vida de uma pessoa. A história nos conta que provavelmente um dos motivos da morte de Spurgeon foram problemas que ele teve com igrejas naquela época, que surgiram problemas graves relacionados a pragmatismo e tudo mais, e ele ficou emocionalmente tão abalado com aquilo que provavelmente ele contribuiu. Ele já tinha uma saúde não tão boa assim, mas aquilo contribuiu para que a vida dele fosse abreviada. Então tomemos cuidado com isso, porque você pode não matar diretamente uma pessoa, mas indiretamente você pode estar contribuindo para a morte dela. Perceba aqui, irmãos, que não matar não é só, como eu falei aqui, dar um tiro na cabeça da pessoa. Não é só você passar por cima dela com um carro. Não é só você pegar uma serra elétrica. Não. São outras coisas. Você pode acabar com a vida de uma pessoa aos poucos. Você pode ser responsável por isso. Quem nós não devemos matar? Eu trouxe duas imagens aqui. A primeira tem uma mão manchada de sangue. No meio dela escrita "Não matarás", para aqueles que não estão conseguindo enxergar aqui. E em cima está escrito "Exposição itinerante em defesa da ética para com os animais". Eu entendo que a Bíblia não está dizendo nada disso. Ela está falando de não matarás os animais. Ela não está dando um mandamento tão amplo assim. Aqui não quer dizer, então nós podemos matar os animais. Não. A Bíblia fala que os justos cuidam dos seus animais. Ok? Mas a Bíblia, quando ela fala não matarás, ela está falando de um ser humano. Então nós não podemos usar o texto do não matarás. Olha, a Bíblia fala não matarás, então eu não vou poder matar aquela galinha. Eu queria comer um frango, mas não vou comer porque a Bíblia fala não matarás. Puxa vida, ele estava querendo comer um churrasco, mas a Bíblia fala não matarás, e aquele boi está morto, então não posso comer, né? Não vou comer vivo, mas também não dá para comer morto porque não matarás. Não é sobre isso que a Bíblia está falando. E aí nós vemos uma criança indo no ventre da sua mãe ali. Certamente a Bíblia inclui isso, de não matarás. Então nós vemos que existem atos de rebeldia contra o Criador. E uma pessoa se rebela contra o Criador quando uma pessoa mata outra de forma fútil, fora da lei e banalizando. O suicídio é uma forma de tirar a sua própria vida e quebrar o mandamento de Deus também. Porque o não matar não é só eu matar o meu próximo, é matar também. Então está liberado, eu posso matar. Não. A Bíblia diz que isso é pecado. O não matar inclui eu não me matar também. Eu não cometer este ato de egoísmo, porque o suicídio é um ato de egoísmo. O suicídio é um ato de amor próprio extremo, de eu me amar de tal forma que eu acho que eu não sou merecedor de sofrer, portanto eu vou me matar para abreviar o meu sofrimento. E um outro ato de rebeldia contra o Criador é o aborto. E algo tão interessante aqui, como o ser humano se rebelou contra o Senhor, é de que ele valorizou de tal forma os animais. E ele fala, não, eu sou vegetariano, eu não como carne, eu não como nada de origem animal, mas meu corpo, minhas regras, se eu quiser abortar, eu aborto. Perceba como houve uma inversão de valores. Você valoriza um animalzinho que está lá no pasto, que vai virar uma picanha deliciosa depois, maravilhosa,
Mas você não valoriza uma criança que está no ventre de uma mulher. Você fala, não, o corpo dela, as ereção dela, ela pode tirar aquela criança. Isso é assassinato. É uma vida. Aquela criança está lá, já é uma vida. Ela não é vida a partir do momento que nasce. Ela é vida quando está no ventre da sua mãe. Se vejam a contradição das pessoas, se vejam como o pecado deturpa os princípios. Hoje você trata animais como filhos e filhos como animais. Nós saímos ontem e o que nós vimos de pessoas passeando com os seus animais? Ok, você pode passear com os seus animaizinhos. Mas como as pessoas têm tratado os seus filhos como se fosse um bichinho. Ah, fica lá, não me incomoda não. Assiste sua TV lá, pega o teu tablet, vai para a internet. Ah, não, matar um animal, tudo livre. Olha, eu conheço pessoas que você não pode matar uma aranha e uma cobra. Não mata, deixa ali. Se ela tá oferecendo risco para você, tem que matar sim. Agora quando você fala com ela, não, mas o que você acha do aborto? Não, acho o aborto algo interessante, que o Brasil deveria legalizar, porque as mulheres têm sofrido, elas não querem aquela criança, logo elas têm que tirar. Poxa, uma pessoa que não quer matar uma aranha, ela quer matar uma criança. Como foi distorcida essa questão da vida? Como as pessoas se rebelaram contra o Criador ao ponto de não valorizar mais a vida do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, a referência do não matarás ou não assassinarás não se refere a animais, até porque nós vemos nas Escrituras que no templo, no tabernáculo antes, eram sacrificados animais. E ali os sacerdotes comiam e os que levavam o sacrifício comiam junto também. A Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi feita com cordeirinho assado. Jesus comia carne, Jesus comia peixe, Jesus comia outros tipos de carne, com certeza. Então não é pecaminoso comer carne, não é proibido comer carne. Então o texto do não matarás não se refere eu não posso matar um animal. Você não pode matar de forma banal. Você não pode passar ali na rua, ter um cachorro, você vou atropelar. Não, você não vai fazer isso. Mas você matar uma galinha, um boi para alimentação, Deus providenciou para nós, para que nós desfrutássemos disso. As plantas, poxa vida, dá uma plantinha aqui, deve cuidar dela. E também foi feito para nos dar providência de Deus, as florezinhas para beleza e tal. Não está se referindo, não posso matar uma plantinha aqui porque estarei em pecado. Uma árvore aqui, se eu cortar essa árvore estarei em pecado. Não, calma. Você pode cortar, se essa árvore tem um risco de cair na sua casa, ou se ela já está velha, podre, e se necessário você vai lá e pede uma autorização para o governo, que tem certo tipo de árvore que tem que pedir. Nossa família ficou quase um ano nesse processo de pedir autorização para cortar uma árvore que estava caindo galhos em cima da casa do vizinho, inclusive quebrou telha e caiu no meio da sala da pessoa. Mas não é uma referência a matar. Isso. E matar por sentença legal também não é assassinar. Por exemplo, um policial, se ele é recebido a balas por bandidos e ele entra num tiroteio e ele mata um bandido, ele não está em pecado. Isso não é assassinar. Isso foi legítima defesa. O Estado deu poder a ele, então isso é legalmente. Obviamente que ele não pode sair exterminando, matando todo mundo. É claro, estamos falando de uma situação de confronto. Isso não é pecado. Eu já vi policiais falando, olha, eu já me perguntaram se eu havia matado alguém, e eu falei, não, graças a Deus, e eu espero me aposentar sem ter que matar ninguém. Claro, você não tem que ter sede por sangue, eu vou pegar minha pistola, você matar. Não. Mas você tem que ter aquela convicção, se for necessário, eu preciso tirar o vídeo de alguém, eu vou tirar para defender a sociedade. Porque o policial está ali para defender a sociedade.
porque o militar, o soldado está ali para defender a sociedade e o seu país, e isso em si não é pecado. Então isso não é assassinato. Então a questão do não matarás ou não assassinarás, ele é muito mais abrangente, muito menos abrangente do que as pessoas pensam, mas muito mais profundo. Ele não é abrangente ao ponto de animais, plantas e tal, né? Então ele não é aquele oceano grandioso com toda aquela abrangência, mas ele é algo aquele profundo, né? Ele é muito menos abrangente, muito mais profundo esse não matarás. E nós vamos ver então aqui para frente que a falta de amor ao próximo é uma forma de quebrar o sexto mandamento. Vejam lá comigo, eu transcrevi o texto aqui no slide. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolos estará sujeito ao inferno de fogo. E 1 João capítulo 3, versículo 15 fala: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Perceba que esses textos aqui, eles demonstram que o matar, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Então quando a pessoa chega e fala para você, você fala de Jesus para ela, fala: não, eu sou uma pessoa boa, eu nunca roubei, eu nunca matei, é verdade? Se você odiou uma pessoa, você já assassinou no seu coração. Você não vai ser preso por isso. A polícia não vai chegar na sua casa e falar: ó, você tem rancor no seu coração, você tem algum problema sério com outra pessoa e você odeia aquela pessoa, então você já é um assassino no seu coração, então eu vou prender você. Isso não vai acontecer. Você não vai ter essa consequência na lei civil. Mas a Bíblia nos fala que o assassinato, que você matar alguém, está muito mais muito antes do que você apertar um gatilho ou você dar uma facada, uma paulada numa pessoa. É o fato de você se irar sem motivo contra outra pessoa. É você ser uma pessoa raivosa. É você odiar a pessoa e falar: eu não suporto aquela pessoa, não aguento olhar para a cara dela. Eu não quero mais olhar para a cara daquela pessoa porque eu passo mal só de olhar para ela. A Bíblia fala que isso é pecado de assassinato. Você está no seu coração assassinando alguém. Você já não passou por aquela coisa assim de repente alguém te prejudicar de alguma forma e você pensa: que vontade de esganar esta pessoa, que vontade de moer a cara dessa pessoa. Isso é errado. No seu coração você está errado. No seu coração você está matando uma pessoa. Perceba que é muito mais profundo. Os fariseus se vangloriavam: não matei ninguém. Jesus fala: ó, a interpretação de vocês está muito rasinha. Vocês estão só no rasinho, a água está pegando a canelinha de vocês. Vamos aprofundar o ensino que a Bíblia traz. Ele fala: não é só você matar alguém, não é só você pegar a espada e enfiar na pessoa, mas se você se ira contra o seu irmão, você já está em pecado. Você já quebrou o sexto mandamento. Perceba a profundidade disso. Perceba o quanto isso mostra que nós somos pecadores. O quanto isso mostra que nós necessitamos da graça de Deus. O quanto nós não valorizamos a vida do nosso próximo e o quanto a gente guarda rancor no nosso coração. Isso mostra o quanto Deus é gracioso e o quanto nós somos impiedosos. Nós não valorizamos a vida. Nós, por vezes, nos deleitamos com o fracasso daquelas pessoas que nós não, por algum motivo, não gostamos. Nos iramos com elas. Ah, que bom que ela está passando por isso. Que bom que perdeu o emprego. Que bom que está passando por um problema conjugal. Tem que sofrer mesmo. É errado. É pecado. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3,15 fala isso. Você está quebrando o sexto mandamento do Senhor. Portanto, ele é muito mais profundo do que nós pensamos. Mas
Uma outra pergunta que fica para nós é permitido matar em alguma circunstância? Será que Deus nos permite matar alguém? Sim, claro. Numa guerra, é permitido matar. Você está ali a serviço do seu país, defendendo o seu país, e portanto você vai matar alguém. Aquilo ali não é quebra do mandamento, não é assassinato, e o soldado não está em pecado. Deus, inclusive, enviava o seu povo para a guerra, e a Bíblia chama Deus de o Senhor dos Exércitos. E quando a Bíblia, muitas das vezes que o povo de Deus vai à guerra, fala que Deus foi à frente, que Deus guerreou pelo povo, que Deus venceu a guerra. Quando Davi mata Golias, Davi não estava em pecado, Davi estava indo em nome do Senhor dos Exércitos, ele mesmo fala isso. Então a morte de Golias não foi um pecado de Davi, ele fez isso em nome do Senhor, e ele estava numa guerra. Então o soldado que está na guerra, ele não peca quando ele mata alguém, não é assassinato, ele não está quebrando o sexto mandamento. Um confronto policial, como nós falamos agora há pouco, desde que não seja um pelotão de extermínio, obviamente, ele está num confronto policial ali contra bandidos, e ele mata os bandidos, ele não está em pecado. Existem policiais que têm esse dilema e tal. É que nós caímos num politicamente correto hoje em dia, onde as pessoas dizem, não, mas puxa, será que eu posso matar? Aí não mata o cara lá, ele pega uma cana ali de repente 6 meses, 1 ano, sai e vai matar de novo, de repente mata até a família do policial. Se ele está num confronto, ele não está em pecado se ele matar aquela pessoa. Aquela pessoa reagiu, ela está contra a lei, ela está se rebelando contra a lei, logo ela vai de repente sofrer as consequências do seu erro, e não há problema em o policial abater aquela pessoa. Ele não está em pecado, ele não peca contra o Senhor. Uma outra questão aqui é que pena de morte não é pecado. Se essa lei de pena de morte existe num país, não há nada de pecaminoso. Pegue o texto de Romanos capítulo 13, versículos 3 e 4. Romanos 13, 3 e 4. Romanos 13, versículos 3 e 4 nos diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ora, o texto está falando aqui que a autoridade, ela é instituída por Deus, e esta autoridade, se você não obedece, ela pode trazer espada. E quando ele se refere à espada, aqui ele está falando sobre pena de morte. Portanto, se existe uma pena de morte num país, um cristão não deve ficar com faixas lá, valorizem a vida, não sei o que, não matem as pessoas. Não, a pena de morte existe lá. E não é pecaminoso quando existe esta pena de morte relacionada a uma pessoa que cometeu um crime, e um tipo de crime ela vai pagar com a sua própria vida. A Bíblia não diz que isso é pecaminoso. Em nenhum momento Jesus condenou a pena de morte. Nem Jesus, nem os apóstolos, nem os profetas. A Bíblia não fala contra a pena de morte. Então não é algo pecaminoso. Nós não vamos ficar fazendo a campanha no Brasil para se ter pena de morte, porque a Constituição nossa não permite que se tenha. Mas se nós formos em algum momento morar em um país que tenha pena de morte, a gente vai ter que se sujeitar a isso. E se você não quer sofrer esse tipo de pena, é só você não ser um criminoso, não é verdade? Uma outra situação.
Abram comigo lá em Êxodo capítulo 22, versículos 3 e 4, um pouquinho para frente do nosso texto, lá de Êxodo, capítulo 22, versículos 3 e 4. O texto lá nos diz assim: se porém versículo 2, perdão, do 2 ao 4. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará em dobro. Ele traz aqui uma série de questões aqui, mas fala, olha, se tem um ladrão que chega à noite na sua casa, pode matar. O texto fala aqui, ó, se ele for achado arrombando sua casa e você o ferir e ele morrer, você não é culpado. A Bíblia fala isso, a lei de Deus fala isso. E nós estamos numa sociedade onde nós estamos sendo domesticados, quase que eu digo, a não reagirmos, a sermos mortos como ovelhas. Eu não estou falando por uma bobeira assim, alguém pedir teu celular na rua com uma arma na mão lá e você vai reagir. Não reaja, realmente. Não vai perder sua vida. Agora, se alguém está invadindo a sua casa, a sua família está em perigo, e você pensa, ele vai entrar aqui, e se ele vê que eu não tenho grande coisa, ele vai querer matar todos nós. Você deve sim reagir. Você deve proteger a sua família, sim. Porque, eu não vou reagir porque senão vai ser pior. Se uma pessoa está entrando na sua casa, ela está disposta a fazer qualquer coisa. E se ela ver alguém ali dentro, ela vai matar todo mundo, provavelmente. Então você, principalmente você, homem, pai de família, você deve reagir, sim. Você deve proteger a sua família, sim. E é errado você ficar só olhando, esperando o que ele vai fazer. Não coloque a vida da sua família em risco. Proteja a sua família. Mesmo que você não tenha uma arma de fogo em casa, você pode ter vários outros tipos de arma em casa. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia à violência, gente, perceba. Nós estamos aqui falando que você deve defender a sua família. Nós chegamos a um ponto do politicamente correto que as pessoas ficam escandalizadas se você falar de proteger a sua família. Não, ninguém está falando para você sair batendo em todo mundo, matando todo mundo, não. Estou falando, se entrar alguém na sua casa, defenda a sua família. Cuide da sua família. Não vai ficar esperando o que ele vai fazer. Não, você foi feito para defender a sua família, a sua casa. Ali é o seu local. Se ele está invadindo, se uma pessoa está quebrando a porta da sua casa, é porque ela está disposta a qualquer coisa para conseguir o que está lá dentro, inclusive tirar a vida de todo mundo. Então, diante de Deus, você não está em pecado se você reagir e, se for preciso, até tirar a vida daquela pessoa. Você pode sim, se possível, dominar aquela pessoa. Mas se numa briga você precisar tirar a vida dela, é melhor a dela do que a sua, ou das suas crianças, ou da sua mãe, ou do seu pai. Pode ter certeza. Então defenda a sua família. Então eu entendo biblicamente que é permitido sim, se numa circunstância extrema dessa, você cuidar da sua família. Você deve cuidar da sua família, porque Deus valoriza a vida do seu povo, e Ele fez o seu povo sim para se defender. Nós não vamos morrer como gado, como ovelhinha. Não, a gente tem que se defender. Depois, se os direitos humanos vierem criticando e tal, não. A minha família está viva, graças a Deus. Não é uma apologia à violência, é uma apologia a que você cuide da sua família. O que fica para nós deste texto? De que Deus, Ele é o dono da vida. E de que você não deve tirar a vida de ninguém de forma banal, sendo um fora da lei. Deus fez
homem e mulher à imagem e semelhança dele. Ele é o dono da vida. Portanto, você não deve matar. Você não deve assassinar. Não arrisque a vida de outras pessoas por banalidade. Você pode contribuir para a morte desta pessoa. De todas aquelas outras coisas que a gente falou. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente faz umas loucuras. Vamos atravessar esse rio aqui, nadando. Vamos nos equilibrar nesta ponte aqui, passar aqui. Vamos sair à noite aqui no meio do mato, em algum lugar. Cuidado com esse tipo de coisa, gente. Cuide dos mais fracos, dos doentes, dos idosos. Para que você não contribua com de repente até com a morte das pessoas. Parece ser uma coisa tão banal assim. Mas vamos dar um exemplo pequeno aqui. Uma criança que deixa os seus brinquedos jogados dentro de casa lá, e vem o avô ou a avó lá e pisa, e cai no chão, e fica debilitado, e de repente daqui a algum tempo morre. Então a gente dar valor à vida, e a gente ensinar desde pequenos nossos filhos: você tem que deixar organizado, porque vovô e vovó vem aqui, de repente ele pisa, cai no chão, bate a cabeça, ou machuca a coluna, ou um fêmur, ou uma clavícula, e pode ficar mal, pode ficar no hospital, e pode não sobreviver. Então é dar valor nessas pequenas coisas. Não precisa ter paranoias, ok? Mas é você cuidar, é você ver: olha, isso aqui é perigoso mesmo. Cuidar, é alto, é pontiagudo. Cuidar com uma pessoa idosa, com uma criança menor. São coisas que a gente precisa cuidar. Guardar o nosso coração de todo tipo de violência, de raiva, de calúnia. De procurar no Senhor. O Senhor é grandioso. O Senhor enviou o seu Filho Jesus. O Senhor foi misericordioso para conosco, miseráveis pecadores. E eu aqui com essa dificuldade de perdoar aquela pessoa que me prejudicou. E o Senhor morreu na cruz, foi humilhado em meu lugar, foi tido como maldito em meu lugar naquela cruz. Senhor, eu tenho uma dificuldade de perdoar aquela pessoa. Coloque em meu coração o desejo de perdoar, de me relacionar com aquela pessoa, de amar aquela pessoa. Senhor, me capacita a isso. Guarda meu coração da raiva, da calúnia, do revanchismo. Eu vou prejudicar ou tomar tudo errado para aquela pessoa, e ela vai se estrepar e vai ver o quanto tudo isso é bom para ela. Então busque reconciliação com a pessoa que você está mal, com uma pessoa que você está com problemas. Nós lemos o texto aqui: quem odeia o seu irmão é assassino. Quanto mais nos distanciamos do Senhor, menos amor à vida nós temos. Quanto mais longe de Deus nós estamos, menos nós valorizamos a vida. Mais nós vivemos uma vida desregrada, hábitos alimentares, sem exercício, não valorizamos a vida, temos cada vez mais prazer em olhar para a morte, em assistirmos programa que aparece gente toda arrebentada lá no chão, atropelada, cheia de tiro, cheia de facada. Você olha com aquilo com prazer. Não é à toa que hoje tem tantos programas na TV que aparece todo aquele povo todo estrupiado lá, porque as pessoas gostam de ver aquilo, porque as pessoas não valorizam mais a vida, porque elas estão se distanciando cada vez mais de Deus. E aquela pessoa, ao invés de olhar para aquela pessoa morte com compaixão e pensar: será que essa pessoa tinha Jesus? Elas vão lá e ainda tiram a carteira, tiram o celular. É uma banalização da vida. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. E olhando para a punição do assassino, isso deve ser um reflexo da justiça de Deus. Se um assassino ele é punido, ele vai para a cadeia, ou em países que tem pena de morte, ele morre. Isso é um reflexo da justiça de Deus. Porque Deus é justo e Ele quer ver a punição. Porque assim como Ele fala que aqueles que forem salvos são porque foram eleitos pelo Senhor, porque receberam o Evangelho, foram regenerados, foram justificados, santificados, glorificados. Aqueles que não creram no Evangelho vão para o lago de fogo, vão para o inferno. Vai haver punição, vai haver condenação. Então é um reflexo. A punição neste mundo deve ser um reflexo da justiça de Deus, porque na eternidade haverá
salvação e punição. Ah, não, Deus é amoroso, Ele vai salvar todo mundo. Não vai. Ele vai punir o ímpio. O ímpio vai para o inferno. Esta sim é a verdadeira pena de morte dele. É a morte eterna, é a separação de Deus, é estar longe de Deus, é saber que Cristo é o Salvador e ele não creu no Senhor, e ele se rebelou contra o Senhor, e ele viveu contra o Senhor. Então a punição do assassinato é um reflexo da justiça de Deus. Deus valoriza a obediência à sua lei, aos seus preceitos, a ordem, a lei. Porque Deus é santo, Deus é puro, e Ele valoriza a lei. E Ele nos dá a lei para que a obedeçamos. Primeiramente, para que nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós não conseguimos cumpri-la plenamente, mas que Ele providenciou Jesus Cristo para pagar a punição que era devida a nós. Para Ele mostrar, olha, no seu coração, no seu e no meu, você é um assassino. Mas Cristo pagou a pena que você deveria pagar. Porque você é um assassino, a sua pena era a morte. Era a separação de Deus. Mas Cristo pagou. Cristo pagou pela sua punição. E é por isso que você está aqui agora, para adorá-lo, para olhar para esse mandamento e falar, como eu sou imperfeito, mas como Cristo é perfeito, amoroso, gracioso, misericordioso, e nós estamos aqui para viver por Ele, para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor é o dono da vida, o Senhor valoriza a vida, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor nos enviou Jesus Cristo, porque nós não temos capacidade alguma de cumprirmos plenamente a sua lei perfeita, que reflete o seu caráter santo, puro e perfeito. O Senhor enviou o teu Filho, muito obrigado, porque Ele morreu por aquilo que nós deveríamos morrer. Ele foi punido com a punição que nós deveríamos receber, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós tenhamos um relacionamento contigo e possamos valorizar a vida e amar os nossos irmãos e viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti. Amém.